Se lugar de mulher é aonde ela quiser, por que será que quando chega a noite, a madrugada, a hora do bar e da curtição, a gente ainda sente culpa? Aonde é que estão as mulheres na madrugada? E você pode me falar, Mari, estou dormindo, estou morta de sono. Te entendo, tudo bem, eu também estou. Mas você já pensou que às vezes uma noite bem curtida pode te descansar mais do que ficar em casa? Isso é chamado de descanso ativo. E é sobre noite, curtição, farra, drinks, liberdade e muito mais que a gente vai falar hoje com a Viduca. Bem-vindo ao Oiê! Clubinho da Eu Libido. tô muito feliz, sério. Pra quem não conhece a Viduca, ela cria conteúdo sobre bares, sobre drinks, sobre entretenimento e sobre muita liberdade feminina, né? Com Estimulando certeza. mulheres a curtirem os rolês sozinhas ou acompanhadas, mas sempre com muita diversão. Então, quem ainda não acompanha, pode seguir. Ela se diz, né, aprendiz do Ih, Ronaldinho Gaúcho. De onde que veio 100%. isso, aprendiz do Ronaldinho Gaúcho? Amiga, é porque eu sou realmente muito aleatória. É assim, eu vou do rolê muito chique, arrumado, alta coquetelaria, até a sinuca mais duvidosa que você puder imaginar, 8 horas da manhã, assim. Aham. E aí, isso foi acontecendo em muitos tipos de rolês e cidades e estados. E aí me apelidaram e o apelido ficou. Entendi. E quando você começou a criar conteúdo sobre bares e noite? Eu comecei em 2022. Uhum, Eu sempre fui muito de sair pra rolês aleatórios. uhum. E eu sempre fui muito de registrar isso e eu registrava para mim. E as pessoas com quem eu ia fazendo amizade naturalmente me mandavam mensagem pedindo indicação. E, inclusive, a minha mãe vai amar que eu vou falar isso aqui. Quando eu tava no ensino médio, ela falou: por que você não faz um Instagram de Que lugares? legal. E aí eu falei: imagina, que cafona. Devia ter feito. E aí eu tive um amigo meu em 2022, o Toshio, que, assim, ele praticamente me obrigou a fazer um conteúdo bem feito. Ele falou: faz um vídeo, narra, você adora fazer isso, faça. E aí começou a dar certo desde o começo. Eu amei e falei: não, é por aqui. Que legal. E hoje você é figura muito conhecida na noite paulistana, né? Nos bares, inclusive estamos aqui hoje, né? Pra você que tá vendo a Sim, gente em vídeo no YouTube ou no Spotify, não estamos no nosso cenário tradicional. Quer contar pra gente onde a gente tá? gente, estamos no Cetim, bar de duas queridas maravilhosas que acabou de abrir em Pinheiros. Eu achei muito pertinente a gente escolher esse lugar para gravar por ser um bar comandado por mulheres, idealizado por mulheres, porque afinal é o tema de hoje. E o conceito do bar é muito legal e tem muito a ver com o que a gente tem visto realmente nessa movimentação da coquetelaria, que é trazendo o wellness e drinks menos alcoólicos. Então, estamos bebendo drinks aqui que são Sim. iguais, mas um com álcool e um sem. Gente, eu estou muito feliz com essa experiência que a gente tá É, tendo aqui. Tá sendo uma experiência. Se você não tá vendo em vídeo, acho que esse é um episódio que vale a pena ver em vídeo, porque você vai acompanhar com a gente esses drinks. exato. Mas a gente tá tomando aqui o mesmo drink e a gente teve que identificar quem tá bebendo com álcool e quem tá bebendo sem. E foi difícil. E foi difícil. Ou seja, se você também tá nesse movimento de reduzir o álcool ou não consome, nossa, que você consegue ter uma experiência maravilhosa, né? É ótimo, porque você junta também a pessoas, né? Eu venho com a minha amiga, uma não tá bebendo, a outra tá, você vai Não, beber muito drinks legal. incríveis da mesma forma, assim. Muito legal. Mas aí, voltando a gente a falar do teu trabalho, e quando você começou a publicar vídeos sobre rolês, isso logo viralizou? Ou como que foi isso? Ele começou a viralizar bem cedo, Você fazia assim. umas entrevistas, não Eu ainda fazia? Você ainda faz, faço, mas ainda faço, eu mas lembro, acho que eu te conheci por causa de um vídeo de entrevista na Cunha Gago. esses viralizam muito. E Aham, aí, tanto de pessoas que amam quanto dos haters, né? Eu sim. conheci os haters muito cedo. Beijo pra vocês, meus queridos. Mas o meu primeiro vídeo que viralizou foi um samba na rotatória do Bexiga. Então, os mais aleatórios, assim, de rua, são Que os que mais viralizam. legal. É Que muito bom. massa. E vem cá, você que ocupa muito a noite, você sente que a noite ainda é um ambiente masculino, que ainda tem um certo julgamento para mulheres que viram, que fazem que nem a Ana Paula, né? Que Eu fala que saiu de amo. casa na sexta-feira e só volta no domingo? É isso, no mínimo 5 lugares. No mínimo Eu 5 amo. lugares. Pra quem não viu a Ana Paula do Big Brother falando isso, maravilhosa. Mas o que você Maravilhosa. sente? Eu acho que assim, hoje, lógico que a gente vem construindo, a gente vem abrindo esse espaço muito mais, tanto para as clientes quanto para as mulheres na área, né, nos bares, não só comandando, mas bartenders e tudo mais. Mas o julgamento ele tá aí, ele sempre esteve, ele continua firme e forte. Tá. E eu sinto isso tanto nos comentários dos vídeos quanto pessoalmente, Aham. sabe?
E não só de homens, Sim. sabe? É uma coisa que é uma visão que tá muito estruturada, assim, no machismo mesmo, estrutural que a gente vive. E Sim, de que a rua não é lugar de mulher, o bar não é lugar de é, mulher. Aham. o homem, ele é visto como o boêmio, né? Sim, E a gente não. sim, A gente é tipo assim, você não tá se passando, sim. sabe? É Super. um lado que vai mais pra louca, né? Sim. Puxa muito esses estigmas que a gente sempre ouviu, mas eu acho que à noite os julgamentos são reforçados, sabe? Aham. Acho que se a gente pegar uma visão histórica, né, tem essa coisa da mulher ter que ficar em casa, Exato. preparando a coisa pro homem, né, e não sendo a pessoa que vai curtir e chegar em casa e o homem preparou a comida. Exato, quem dera. Mas você que sai muito, você vê mais mulheres na noite hoje ou não? Desde quando você É, começou a pensar sobre isso? não, com certeza. Tá. Com certeza vejo mais mulheres na noite, vejo mulheres mais à vontade de explorar a noite, porque também existe esse lugar, né, que muita gente sai, mas quer estar sempre nos mesmos lugares, porque é onde se sente confortável, onde já conhece as Sim. pessoas e vai viver só aquilo. Então eu também bato muito nessa tecla de, gente, vamos sair para explorar a Nossa, isso é muito cidade legal. e Uhum. conhecer outros lugares. Mas é um processo lento. É um processo lento. Dá sempre aquela sensação de que a gente dá 2 passos para frente e um para trás. Então, eu tô vendo mais mulheres na coquetelaria, então nos bares isso faz com que mais mulheres frequentem o bar, ao mesmo tempo que a gente vê aí uma onda de violência que faz as mulheres retrocederem e quererem, pô, não, peraí, então eu acho que eu não posso sair tanto assim, Super. sabe? Super. Então, é complicado. Mas eu achei muito interessante isso que você falou da exploração, né? Porque eu acho que a gente tem nossos bares favoritos, nossos rolês favoritos. Eu sou muito assim, eu sou muito caseira, do bar que já virou minha casa. Mas ainda mais quando a gente tá numa cidade como São Paulo, que é da onde a gente tá falando, Sim. é uma sensação de tão libidinosa, já que a gente tá aqui no clubinho da libido, né? A gente tá falando Amo. sobre libido e prazeres. Inclusive, eu tava vindo pra cá conversar com você e pensando, gente, que tesão de ter esse papo. Porque eu falo que a libido é a nossa energia de movimento, Com né? certeza. É o que faz a gente levantar da cama, fazer nossas atividades. Não é só a nossa energia sexual, existe energia sexual, mas é uma Perfeito. energia de movimento. E quando a gente chega num lugar como esse, conhece um novo bar, pensa em novas possibilidades, isso levanta a libido num certo sentido, né? 100%. Eu sempre falo que eu gosto de gostar de viver, eu gosto da vida. Ai, que linda. E sabe, de enxergar a vida nesse lugar. E eu acho que o sair para explorar novas possibilidades. Gente, assim, aumenta o conhecimento de mundo, aumenta repertório, me traz histórias, me traz pessoas. Não só as minhas histórias, como as histórias das pessoas que eu conheço pelo caminho, sabe? Sim. E, cara, isso agrega demais, isso me desenvolve muito como pessoa, sabe? Sim. Eu sempre falo que existe aquele círculo pequeno da vida que é casar, ser CLT, comprar um cachorro, Sim, sabe? sim. Mas eu gosto de enxergar que tem um círculo maior que são esses outros lugares, são tantas possibilidades, né? São tantos lugares para conhecer, ainda mais em São Paulo, que tem sempre um bar abrindo. Super. Tem sempre alguma coisa que você ainda não fez, algum drink que você não provou, alguma comida que você não comeu, sabe? Isso é muito especial da cidade mesmo. A gente tem muitas culturas e muitos países em uma cidade. Que Então, por que não legal. aproveitar isso? Nossa, isso é muito inspirador. Uma outra coisa que eu falo, que eu acho que se relaciona muito com o que você trouxe, é que às vezes se a gente tá com baixo desejo sexual, né, uma coisa que eu costumo falar é, vamos colocar mais curiosidade na cama? Super. Tipo, vamos testar uma coisa nova. E assim, sem aquela preguiça de, novidade na cama. Gente, não precisa se esforçar muito se não quiser. Às vezes é tipo, eu vou entender que a pessoa que tá comigo dá uma arrepiada quando eu pego aqui na Sim. nuca. É isso. É Detalhes. voltar pra cama com um olhar de curiosidade. Eu sinto que o que você faz. E por isso que eu tenho, acho que dá tanto tesão assistir teus conteúdos, assim, tesão de viver, Amei. sabe? É que você devolve pra gente esse olhar de curiosidade pras coisas, sabe? E, tipo, em cada esquina escondida da cidade eu posso descobrir algo novo que muda a minha vida, né? Sim. E eu acho que é isso. Tá também nos detalhes e não Sim. precisa estar no extremo, né? Sim. Então, você não precisa fazer 5 rolês num dia só, igual eu faço, Aham. pra estar descobrindo algo novo, né? E topando uma possibilidade nova. Enfim, eu acho que isso me trouxe uma mudança de perspectiva mesmo. A gente começa. Eu, pelo menos, comecei a ficar mais sensível. O meu olhar começou a ficar mais sensível pra muita coisa. Então, por exemplo, eu tava no Rio de Janeiro e saí Aham. pra botecar sozinha. Aham.
E aí eu sentei num botequim, porque um garçom do outro me indicou e eu acabei parando lá, não tava na minha rota. Meu, eu conheci um cara de 65 anos, italiano, que mora no Rio de Janeiro há 18 anos, escritor. Sabe assim, e eu passei mais de uma hora conversando com esse cara e ele me deu tantos insights de vida que eu saí de lá emocionada. Assim, emocionada literalmente, assim, com Claro. vontade de chorar, de feliz, de enxergar a vida pelos olhos do outro, assim, sabe? Então, eu acho que é entender a noite, o rolê, os bares, também nesse lugar, sabe? Que linda, Eu gosto de super. romantizar por Mas esse eu lado. acho que tá tudo bem, assim. A gente pode problematizar também quais que são os Uhum, desafios. A gente vai falar disso ainda nesse episódio, quais que são os desafios das mulheres na noite, os julgamentos, a culpabilização, o perigo e a violência. com certeza. Mas eu acho que tá faltando a gente resgatar um pouquinho de poesia, sabe, na Exato, vida. exato. Teve um amigo que uma vez me trouxe um insight de que em momentos tão incertos, os artistas sempre se voltaram para abstração e para fantasia. Então, sempre que a gente está em períodos de guerra, a gente começa a ter movimentos de arte que vão muito para o surrealismo e para a imaginação, porque a gente está precisando sonhar. Então, por isso que eu não ligo da gente estar romantizando Sim, isso, porque eu acho que a gente vive um momento desafiador para as mulheres, vive um momento 100%. desafiador para a democracia do mundo, Exato. sabe? Então, por que não se permitir sentar num bar e ver um pouquinho de poesia? Eu pulei, acabei pulando a introdução do podcast, mas eu falo que esse podcast é uma mesa de bar terapêutica para falar sobre prazer. Sim. Então, eu já uso esse conceito da mesa de bar terapêutica, porque ela é, Ela né? é, ela é. Eu acho que tem muitas vezes que só o que você precisa é sentar com a sua amiga e desabafar, sabe? Sim, Meu, pode ser um drink gostoso, pode ser uma cerveja, um litrão no bar da esquina. Mas super. eu acho que, falando já de liberdade no rolê, Por favor. eu acho que é isso, né? É você também ter esse momento de eu sou eu. Eu não tô performando pra fora, pra ninguém. Sim, Não, né? É o meu trabalho, mas o momento que não é trabalho. super. E fez sentido? Fez super, não, fez super. Eu acho que geralmente é em mesa de bar que a gente tem as conversas mais transformadoras. Eu acho que as minhas sempre foram, Que te sabe? dá uns insights, né? Porque é quando você tá à vontade. É, O estar à vontade anda tão difícil as pessoas estarem à vontade. E aí você se expressa, você só fala, você só desabafa. exato, E super. querendo ou não, essa coisa de bebe uma cervejinha, bebe um drinquinho. Sim. E aí aquele momento de filosofar na mesa do bar, eu acho que é Sim. fundamental. Acho que assim. vira tipo uma pausa no espaço-tempo, né? Total, O total. bar, aquele momento que você total. senta com a sua amiga e fala: Nossa, Nossa. você não sabe o que aconteceu. Exato. Nossa, senta aí que eu vou te falar. Exato. É tão legal, Meu, né? e eu gosto muito às vezes de fazer isso sozinha. Então, eu queria muito entrar nesse assunto. Sim. Sair sozinha. Como fazemos isso sem nos sentirmos julgadas e pressionadas e tá todo mundo olhando pra mim? Sim. Eu fui entendendo ao longo desse meu processo que, na verdade, a gente tem, né, no começo é muito normal a gente ter o medo dos outros julgarem, mas a verdade mesmo é que é a gente se julgando. Sim. 100% do tempo. Porque tudo que a gente acha que o outro tá julgando, na verdade, é uma noia nossa, Sim. sabe? Então, ai, vão achar que é porque eu não tenho ninguém. Vão achar que. Meu, e aí cabem tantas noias. E na verdade, ninguém tá olhando pra mesa do lado e pensando. E se tá, meu, o que essa pessoa tá fazendo no bar, gastando o tempo dela julgando a mesa do vizinho? Sim. Então, eu acho que eu comecei muito entendendo isso, de que esse julgamento ele não existe. Tipo, ele existe, mas ele não tem que existir no ato que você tá ali sentada sozinha. É, e deixar as noias de lado mesmo. Mas aí o que você faz geralmente é você pensa. Eu sei que agora você já é uma profissional disso, tá? Mas vamos pensar nós amadoras. Você vai lá e pensa, tá, hoje eu quero conhecer o bar tal. Você vai lá e vai. Uhum. Aí você chega no bar sozinha. Tem alguma estratégia pra se sentir menos solitária? Eu sempre indico bar com balcão. Tá. Então, e assim, isso pra independente se eu vou sozinha ou se eu vou acompanhada, é o meu Aham. lugar favorito do bar. Então eu sempre indico o balcão. É um espaço do bar que ele já tá ali propondo que você sente sozinho, né? Porque você tem ali banquetas limitadas. Então, se você olha um bar, né, e você vê que tem a mesa de 4, tem a mesa de 2 e você tem as banquetas. Então, normalmente já existe, e historicamente também, até se a gente vai Aham. olhar no cinema,
A gente Sim. vê a pessoa sozinha indo sentar no balcão. Eu acho que ele já traz esse lugar. Então, é um lugar mais confortável pra você não ter essa sensação. Porque eventualmente vão sentar outras pessoas sozinhas também do seu lado. E porque o bartender tá lá e o bartender é quem vai te salvar quando você precisar falar com alguém e se soltar Sim. e ficar mais calmo. Porque às vezes a gente fica nervosa, às vezes eu sou uma pessoa muito ansiosa, então às vezes você tá ansioso do nada, eu pelo menos eu resolvo a minha ansiedade conversando com pessoas e me distraindo. Então, o balcão ele resolve tudo, porque você senta ali, eu sempre falo, você pode ser a maior entendedora de drinks do mundo. Tá. Você senta no balcão e fala: "O que que você me sugere?" Ele vai te explicar, sabe? Pergunta do drink, pergunta da carta, pergunta do bar. E, enfim, Sim. porque o bartender, ele sempre vai fazer esse trabalho da hospitalidade, né? E as pessoas vão começar a sentar e você vai sair fazendo amizade com alguém. Você vai Sim. falar com alguém, sabe? Então, eu acho que a dica número 1 pra bar, né? Pensando em bar, é sentar no balcão, com certeza. Que legal, que legal. Eu fico pensando se tem algumas outras muletas possíveis. Tipo, toda vez. Eu tenho já um costume de almoçar sozinha, uma coisa que eu tenho prazer de ir num restaurante almoçar. Sim. Jantar eu acho mais difícil. Tem um negócio, né? Eu acho que a noite ela traz uma complexidade, parece, né? Sim. Ela traz um ar diferente Eu acho que a pras noite, coisas. às vezes, pode trazer uma sensação de solidão mesmo, de parece que você tá sozinha. E é isso que eu quero muito que a gente tente quebrar nesse episódio. E que você me ajude a quebrar, porque eu sinto que às vezes eu ainda tenho esse receio também. De, por exemplo, eu até falei disso com meu namorado outro dia. A gente foi jantar com um casal de amigos nossos e era um bar que tinha um balcão de chopp. Assim, e pra sentar no balcão mesmo, e só servia chopp e era um restaurante. E eu falei pra ele, falei, nossa, a próxima vez que a gente vier, posso combinar uma coisa com você? Eu queria chegar uns 40 minutos antes, porque eu queria ficar Amei. sentada sozinha tomando um chopp. Amei. Porque eu tenho muito prazer em sentar. Eu gosto muito de cerveja, né? Eu sou bem mais cervejeira. Eu aprendi sobre drinks, a gente pode até falar sobre eles, mas sou bem cervejeira. E eu falei pra ele, falei, eu queria ficar sentada sozinha tomando um chopp. Só que eu sei que eu fiz essa proposta porque eu sei que 40 minutos depois ele vai chegar. Perfeito. Então Perfeito. eu tenho sei lá, um fim daquele momento. Eu sei quando aquele momento vai acabar. Eu sinto que às vezes eu tenho um receio de sair sozinha. E, E tipo, não tem ninguém pra chegar, né? eu não sei. Não vai chegar ninguém. Exato. E eu já tenho na minha cabeça que ninguém tá me olhando. Porque eu já percebi isso saindo sozinha, que ninguém tá olhando pra ninguém. Exato. Mas eu saí num samba, que eu conseguia ficar olhando o samba e eu tinha algo ali pra me entreter. Nossa, no bar, Viduca do céu. Aí eu fiquei pensando muletas, por exemplo, você levar um livro, mas não sei se é meio brega alguém sentar. Olha, Não. eu vou te falar, eu acho muito legal. Eu tenho um amigo que faz isso toda semana. Ele vai pro Aham. mesmo bar e ele leva um livro. Tá. E ele fica lá bebendo a cervejinha dele, lendo um livro no balcão. Eu acho que assim, não existem regras, isso é muito importante também. Porque se a gente for começar a botar regra em tudo, Ai, tudo sim. vai virar cafona, tudo vai virar cringe, sabe? Tem gente que leva aqueles cadernos de anotação, caderninho de É bolso, verdade. sabe? Pra fazer anotação, pra desenhar. Eu tenho uma amiga que levava tinta, Sim, tamanho sim. pocket, assim, Sim. sabe? Então, eu acho que tudo é possível, sabe? Se você quiser sentar pra trabalhar, tá tudo bem, você pode sentar pra trabalhar, eu acho que não tem regra. E isso que você falou de saber que o seu namorado vai chegar 40 minutos depois, não deixa de ser uma tática para as pessoas que não conseguem sair É sozinhas. verdade. Eu tava falando sobre isso hoje. Eu adoro quando os meus amigos falam: "Ah, eu só vou poder chegar às 7". Eu falo: "Amor, não tem problema, porque eu vou chegar às 5 da tarde, porque eu vou pegar o final do dia ali da tarde no bar, sozinha com a minha música". Eu, por exemplo, sou a pessoa que gosta de botar uma música. Às Sim. vezes eu gosto de ouvir as pessoas, porque, né, eu gosto de conhecer as pessoas. Aham. Mas eu tenho, às vezes, o meu momento de botar uma música, sentar na cadeirinha que fica ali na calçada e romantizar ali com o meu Diogo Nogueira, com o meu Zeca Ai, Pagodinho que no fone. delícia! Sim. Então eu acho que qualquer coisa que você tenha vontade de fazer naquele seu momento, que é um momento seu, sabe? Então, não tem muita regra. Mas é muito louco isso que você falou sobre a noite, né? Sim. E eu venho pensando muito sobre isso. Eu acho que a gente tá mais acostumado a fazer as coisas sozinha durante o dia, porque é durante o dia que acontece todo esse movimento de performance, sabe? Então, é o brunch que já virou uma performance, é o café da tarde que você vai trabalhar ou vai ler um livro com o seu café superfaturado que já virou uma performance.
Isso já entrou no cotidiano das pessoas e já virou algo do tipo, eu vou porque eu vou fazer um story, Nossa, sabe? sim, E aí super. eu tenho a sensação de que à noite, e aí casando com o que a gente tava falando de liberdade, a noite ela não conversa com a performance, porque ela é muito mais um espaço das coisas acontecerem, é um espaço muito mais livre. Por mais que a gente se sinta mais presa, ele é, na verdade, um espaço que você é mais livre. Que é quando as pessoas, elas não estão em horário de trabalho, elas Nossa, não estão sim. almoçando sozinhas porque elas vão voltar pro escritório depois, elas não estão lendo um livro com um café da tarde para ser a Dona Helena. Ela tá saindo porque ela quer, sabe? Ela tá indo jantar porque ela quer, ela tá indo pra um bar porque ela quer, ela tá indo pra um samba porque ela quer. E aí eu acho que é esse momento da liberdade da noite que é você ser quem você quer. Não só quem você é, mas quem você quer ser. Ai, que legal. Sabe? Eu, Sim. eu, eu tenho enxergado muito esse lugar, porque é muito fácil a gente falar da liberdade na noite, principalmente sendo mulher, que é o direito de ir e vir, né? Mas é para além do direito de ir e vir. É sobre a gente estar confortável com a nossa companhia e a nossa presença e ter essa troca com o ambiente que eu acho que durante o dia, enquanto você está performando ou reparando na performance do outro, você não tem essa troca com o lugar e nem Sim. com as pessoas que estão em volta. Gente, eu amei! Se você tá assistindo esse episódio e não tá inspirada pra sair sozinha, gata, escuta de novo, tô brincando. Nossa, mas eu realmente amei, amei. Até aproveitando pra falar que você tá ouvindo, a gente tá gostando dessa conversa com a Viduca. Já segui a gente aqui no Spotify, deixa 5 estrelinhas que ajuda É muito a isso. gente. Se você tá no YouTube, já deixa seu like e se inscrever aqui no canal. Eu achei fantástico, assim, inspirador demais. Eu acho que tá faltando poesia no cotidiano e eu acho que você me deu um exemplo maravilhoso de como fazer isso. E eu concordo muito com a performance, Viduca. Acho que é isso, eu topo sair no almoço, eu topo fazer esse café, mas eu com certeza vou postar um stories. Tem algo, né, da gente Tem, performar o estar bem sozinha, e tudo bem, gente, eu espero que a gente esteja bem sozinha e performe isso, porque com também é legal ter certeza. validação. Mas realmente, até onde a gente pode levar esse questionamento? E me vieram várias imagens na cabeça de cenas cinematográficas em que realmente a noite é um espaço de liberdade, né? E de liberdade do. Interessante, porque seria de liberdade do julgamento, mas é quando a gente começa a deixar os nossos monstrinhos do julgamento falarem, né? É, porque aí a gente, enquanto mulher, a gente tá sofrendo muito mais o julgamento durante a noite, É, né? super. Eu acho que é isso, a gente chegou aqui no lado mais ambíguo e Super. até hipócrita da coisa, né? Porque é isso, é um momento de maior liberdade, mas como sempre, a liberdade da mulher ela tem um limite, né? Querem Uhum. colocar um limite, não é que tem, mas querem fazer ter. Sim. E é isso, eu acho que independente do momento do dia, o ir e vir da mulher, ele sempre vai ser um ato político, só que à noite, sozinha, ocupando espaços, é mais, Sim. sabe? Super. E é importante a gente falar sobre isso, e eu acho que às vezes é importante ter essa consciência, porque pode ser que essa consciência mova você a começar a sair sozinha de fato. E a Total. culpar a noite. Porque, claro, temos mil problemas. A questão de segurança é um problema. Mas a gente lida com isso durante todo o dia. E a gente vai ter que continuar lidando, mas eu acho que a gente saindo e tendo essa liberdade, a gente também tá se movimentando para mudar esse cenário. Aham. Sim, pra mostrar nós estamos A aqui. gente tá aqui, a gente vai sair sim, a gente vai beber, a gente vai abrir bar, a gente vai ficar na rua até o dia seguinte se quiser ficar, sabe? Eu acho que é importante também a gente, como coletivos, colocar nesse lugar, porque, meu, eu escuto muitas mulheres julgando ainda a mulher que faz isso, Sim. né? Não é só o homem que vai julgar. Então, o homem que sai muito é o boêmio, a mulher que sai muito é a louca, Sim, né? sim, sim. Não, colocam muita culpa mesmo. É. E A eu gente se acho, coloca. a gente se coloca, e até nessa questão da culpa, queria entrar num outro tema, que é muitas vezes eu sinto que a gente também entra na desculpa. Ah, eu vou chamar de desculpa, tá, gente? Às Uhum. vezes eu sei que não é desculpa, não, porque eu também faço isso.
Mas às vezes eu sei que não é desculpa, mas putz, amanhã eu vou estar muito cansada, porque a gente tem uma vida muito virada pra performance. Exato. Né? Eu acordar cada vez mais cedo pra fazer cada vez mais exercício antes dos outros acordarem Exato. e postar o seu pace às 5h40 da manhã e fazer com que a pessoa que curtiu a noite e acordou tarde sinta-se menos produtiva, sinta-se que perdeu algo. Eu luto né? muito com isso. Eu acho que as pessoas estão tão acostumadas a ter noites, rolês de noite, em ocasiões especiais, que é um aniversário, que é alguma coisa assim, é um date. E aí, sei lá, se passa. Que associa que toda vez que sai de noite tem que ser isso. Você tem que Sim, se passar, você tem sim. que acordar cansada. E não necessariamente. Você pode curtir uma noite tranquila. Sabe? Isso faz muita diferença também. E tem um detalhe que, assim, fica parecendo que eu sou, nossa, a estrela dourada do Mario. Mas eu sou a pessoa que tem ressaca moral. Eu me culpo horrores e é um processo, assim, eu tenho tentado me culpar menos e entender de onde vêm essas questões, né? Mas é muito louco, porque é isso, a gente fica comparando a rotina do outro Sim, e a produtividade com o outro com a nossa própria. sim. E, gente, não é porque você sai de noite que você automaticamente está nessa caixinha da pessoa improdutiva, vagabunda. Cria um monstro, né, em cima da mulher que vive à noite, que é muito louco. Eu vivi isso em relacionamentos, por exemplo, para além de julgamentos externos de familiares, amigos, haters. Os relacionamentos mostram isso pra gente também, às vezes, infelizmente. Ui, quer desabafar um pouco Vamos sobre isso? falar? Você topa falar Vamos sobre falar isso? sobre isso? Sobre como o teu estilo de vida. Tô chamando de estilo de vida, nem sei qual que é teu estilo de vida. Não, é super meu estilo Tá. de vida, com certeza. Teu estilo de vida, ser uma pessoa que frequenta festas, que frequenta bares, que Uhum. entende de bebidas, que entende de álcool. Você acha que isso criou um certo preconceito nos relacionamentos, nos caras que vão até você, caras, meninas, não Com sei certeza. quem? Caras, né? Caras. Caras, é. Gente, Gente, eu sou hétero. ela é hétero, você sente que tem um preconceito? Com certeza. Existe um preconceito que sempre existiu, que é a mulher que tem a sua liberdade e ponto, independente da noite. E aí, né, a maioria das mulheres vai entender o que eu tô falando, porque eu troco isso com as minhas amigas e a gente vê que quanto mais liberdade a mulher tem, mais difícil é para um homem entender e acompanhar aquilo. Aham. Né? Porque é isso, no começo é lindo. E aí eu sempre conto isso para as pessoas, porque parece que é um script. Parece que eles vêm com um manual de instrução como se fosse um liquidificador. Todos eles. Então começa aquela coisa de, meu, que incrível, você é uma mulher livre, você sabe o que você quer, você sai, você vive o bar, você tem muitos amigos. E aí tudo que era elogio vira uma questão, uma noia, um problema, um questionamento. Então começa, mas você vai sair de segunda-feira? Mas você vai ficar até essa hora na rua? Mas e quem é fulano? Quem é ciclano? E aí, ter muitos amigos e conhecer muitos bares e tudo começa a virar uma grande questão. E aí é o que eu sempre falo, eles não bancam, Sim, né? sim. E aí, só reforçando aqui, não estamos falando de bancar financeiramente, longe sim, disso. pelo amor de Deus, é. Só pra deixar claro. É. Mas emocionalmente, assim. E eu sinto isso e minhas amigas sentem isso. E eu troco com muitas mulheres, né, que têm um estilo de vida parecido com o meu. E com mulheres que não só vivem dessa forma, mas como vivem, né, por trás do balcão. Sim. Então, as donas de bar, as bartenders. É complicado. Aham. Lógico que tem aquela parte ali, né, de, pô, eu tenho horários muito flexíveis e, obviamente, que quem é CLT vai ter um horário mais restrito, tem ali as suas dificuldades. Mas isso não é motivo de virar um julgamento, né? E aí, sempre no final, a conclusão é, a Viduca é foda-se. A Viduca não tá nem aí pra nada, a Viduca não quer nada com nada. Então, nós mulheres que, né, vivem à noite, a gente realmente sente muito isso. Nossa, imagina. Isso é muito da opinião geral de muitas pessoas, assim, esse julgamento de, não quer nada com nada. De não enxergar que isso é um trabalho, de não enxergar Sim. que isso é sério. E também o lazer, ele não é validado. Eu acho que é isso. Claro. A gente enxerga muito isso, né, de viver à noite, que é um lazer que não é validado. E aí o trabalho acaba não sendo validado também. Sim. Então é uma questão, de fato. Não dá pra romantizar e falar que é as mil maravilhas, porque não é. Nossa, super, super.
No último episódio agora do Clubinho da Libido, que acabou de sair antes desse nosso, eu tô conversando com a Stephanie Bauman sobre como viver uma vida cheia de prazeres e delícias ainda leva diversas culpas, Sim. né? Porque parece que é isso, quando a gente não tá produzindo, quando a gente tá fazendo algo que é gostoso, e o seu trabalho, por mais que você seja bem produtiva no seu trabalho, você faça muitos vídeos, eu acho que as pessoas não leem como algo produtivo, Zero. né? Elas leem como lazer. A Viduca fazendo as coisas dela, tal. E qual que é o problema? E se fosse só a Viduca fazendo as coisas dela e sendo feliz? Tipo, qual que é o grande problema da gente validar que o prazer é uma necessidade da nossa rotina? E parece que é crime, Exato. né? Parece que assim, e conforme o julgamento do outro existe, é muito comum você pegar esse julgamento pra você e aí você começa a se culpar com essa mesma cabeça, com essa mesma mentalidade. Aí é um processo diário de, peraí, eu não penso assim. Sim, Então, sim. exemplificando muito, quantas vezes eu já vi os meus amigos reclamando dos trabalhos deles, e aí eu tava reclamando não, eu tava me culpando, porque eu não tava reclamando do meu trabalho. Eu tava me culpando porque de segunda-feira eu tava na praia. Tá, mas às vezes eu tô trabalhando sábado, e aí? Às vezes eu tô trabalhando 10 da noite, né? E aí precisa sempre retomar esse pensamento, mas é uma construção, são os baby steps, assim, porque as pessoas vão falar. Mas é diferente do julgamento de quando você sai sozinha, que você acha que vão te julgar, o casal da mesa do lado vai te julgar. O casal da mesa do lado não tá nem aí pra você. Exato. Entendeu? O julgamento é outro, o julgamento é pra um outro lugar. Então a gente tem mais é que bater o pezinho e falar sim, eu ocupo esse espaço, eu saio sozinha, no horário que for, a minha vida é essa, o meu estilo de vida é esse. Eu me apaixono, sabe? Se eu quero alguma coisa, eu quero. Esse é meu trabalho. Pode ser só o seu lazer aí, é válido também. A gente precisa valorizar as nossas noites de lazer e de prazer, gente. Super. Ai, eu Nossa, amei. sabe? Amei. E aproveitando que você começou a falar sobre essas mulheres do bastidor da noite, né? As donas de bar, as bartenders. O que que você aprende com elas e o que que você pode falar sobre quem são e como vivem essas mulheres por trás das barras, né? Sim. Barra em espanhol. Por Não, trás mas a do... gente fala barra também. Aham. Ah, maravilha. Aham. Aham. Cara, essas mulheres, elas foram essenciais, assim, nesse meu processo todo. Primeiro porque eu não era da coquetelaria, Sim. porque originalmente eu sou da cerveja, Aham. né? Eu sou da sommelieria de cerveja, e aí, Aham. conforme eu fui conhecendo um bar e outro, eu fui fazendo amizades aos poucos com as mulheres. E aí, são mulheres que me ensinaram sobre a coquetelaria. E eu acho que elas me ensinaram muito sobre como viver o bar Sim. e o equilíbrio de como viver o bar também, sabe? Uhum. São mulheres, assim, e eu posso falar de muitas aqui, porque elas são todas maravilhosas. Eu gosto muito de ver que elas vivem a noite, elas vivem o bar, mas elas também vivem a vida saudável. Sim. Elas também organizam o tempo delas para dar tempo de treinar, de se cuidar, de ter o lazer delas, independente do que seja, de ter os seus hobbies, de ter os seus relacionamentos. Então, elas me inspiram muito nesse lugar de tudo isso cabe. Aham. A vida pode ser completa e pode ter tudo isso e pode ser equilibrada, sabe? E, cara, a coquetelaria, principalmente, né, tem crescido muito. As mulheres estão crescendo cada vez mais. A gente tá num dos países que mais tem mulheres foda, representantes da coquetelaria. Então, é isso, é você amar algo e falar, não, eu amo isso e eu quero viver disso e eu vou ser muito boa nisso. Sim. Sabe? Porque é isso, são mulheres que escolheram estar no bar, na noite, nos rolês e fazer disso um trabalho das pessoas olharem e falarem: essa mulher é foda, ela sabe muito do que ela tá falando. Sim. Então eu sempre me inspirei nesse lugar de eu quero ser muito boa, porque eu quero que olhem pra mim e falem, essa mulher sabe muito do que ela tá falando. Sim. Então elas me inspiram demais, sem contar que assim, me ensinaram muito sobre você enxergar o bar como um todo, o ambiente, porque isso também te traz segurança, né? Então, você saber olhar para um bartender numa balada, ou seja, onde for, e falar, pô, esse cara tá colocando chorinho na minha bebida, por quê? Então, sabe?
Sim, essa relação com o espaço que te deixa mais super. segura em relação a outra pessoa que tá lá, Sim, me ajudou muito. Elas fazem que. super. Gente, assim, eu amo essas mulheres porque elas mudaram a minha vida. Ai, que máximo. E eu acho que eu morei com uma bartender, né, em Barcelona. A Maria, beijo, Max, Ah. saudade de você. Maria era uma bartender super conhecida de Barcelona, de um dos bares mais legais de lá. E eu aprendi com ela, assim, eu não era uma pessoa dos drinks, né? Eu fui aprendendo com ela, também era da Sim, cerveja. E eu fui aprendendo com ela a gostar. E é quase como se as bartenders fossem as bruxas contemporâneas, né? total. Porque elas têm um entendimento alquímico É, das coisas é que lindo de parece que é ver. É lindo de ver. lindo de entender a harmonia das coisas, sabe? Às vezes a gente acha que a gente tá só tomando um drink, mas se a gente vai num lugar legal, a gente tá vivendo uma experiência criativa Não, ali, né? 100%. E são processos, assim, gente, vale a pena isso de sentar no balcão e conversar com o bartender. Sim. Vocês vão ver, assim, E é uma processos alquimia. São dificílimos e processos. delicados, né? E muita técnica. Precisa de muita técnica, muito conhecimento. Toda a relação ali da gastronomia com a coquetelaria. Meu, dá pra aprender muita coisa, porque você tem que ser muito bom. Elas são bruxas mesmo, assim. Claro. Igual a cervejeira, Sim. que foi taxada como bruxa. Elas também Elas são bruxas. também, nossa, 100%. Nossa, eu acho que quanto mais. Isso é uma coisa que eu falo pro sexo, assim, de quando as pessoas querem ter sexos mais gostosos e mais intensos e elas se sentem pouco sensíveis a estímulos. O que eu quero dizer com isso? Putz, tenho muita dificuldade de chegar lá no sexo oral. Às vezes é porque sua cabeça tá pensando Tá um lá. monte de coisa, né? Depois vocês assistem os outros episódios aqui, que tem vários episódios que eu falo disso. Não vou dar esse exemplo de novo, que senão quem escuta todo episódio já não me aguenta mais falando disso. Mas às vezes no sexo oral, às vezes numa masturbação, às vezes num toque você tá pouco sensível. Uma coisa que eu tento sugerir é que a gente volte a tentar degustar mais os gostos ao longo do dia. Esse é um exercício, tem vários. Sim. Então, por exemplo, eu vou tomar o drink e eu vou pensar qual que é. Será que drink fala assim que nem perfume? A nota de topo, a nota de meio, a nota de fundo. A gente fala de notas. Falando de notas. Falamos de notas. Tá. É que não necessariamente de. Como é que Na funciona isso na perfumaria, perfumaria? a gente fala sobre notas de topo, que é aquela primeira nota da fragrância que você sente, que geralmente é uma coisa bem gostosa, porque todo mundo faz. A nota de meio é a nota que vai começar a se mostrar depois ali de um tempo, e a nota de fundo é aquela base, que geralmente é ou amadeirada ou adocicada, que é uma coisa só que você vai fala- pegar um geral do perfume, Só entendeu? fala de outro jeito. Ah, como que fala? Mas é o sabor que você vai ter no primeiro gole, depois que o drink esquenta. O Nossa, sim, retrogosto, super. né? Retrogosto. Ou aftertaste, dependendo ali da área que você estiver falando. Mas sim, é isso. E eu, inclusive, estava numa degustação de uísque e ela usou um termo que é excelente para isso, que é a degustação consciente, né? Meu, independente do que você tá bebendo, se você botar consciência, você precisa colocar consciência naquilo que você tá Sim. bebendo. Isso é um treinamento diário de paladar, né? Sim. De aroma, de tudo. Não, de presença, de sensibilidade, de tudo. Porque é isso, no sexo eu trago muito isso. Como às vezes a gente passa por cima de sensações porque a nossa cabeça tá em outro lugar. E quantos prazeres ao longo do dia você perde porque você tá Total. distraído, Total. né? Então, acho que a coquetelaria é um outro convite ainda pra gente Com voltar a certeza. lembrar de sentir o gosto com calma, né? E aí vou levar pra cama, sentir o gosto da boca da pessoa. E você Sim. sentir a temperatura da língua da pessoa. E você sentir a temperatura da mão da pessoa no teu pescoço. Perfeito. Você sentir um músculo aqui na barriga aproximando. Cara, é uma delícia. É uma delícia, é uma delícia. Porque é isso, é o estar presente, né? Exato. Assim, gente, como é que é? Mindfulness. Pode ser o que quiser, mas o momento, você estar presente e ter todas essas sensações, vai ser o prazer na cama, vai ser o prazer de provar um coquetel. Tá. Sim, Né? super. Em absolutamente todos os momentos. E eu acho que tudo isso que a gente tá falando volta para aquele lugar da moda da performance. Sim. As pessoas estão mais preocupadas em performar e isso faz com que as coisas virem automáticas. Uhum. Porque a performance, ela entra num lugar do automático, né? Eu não tô nem aí pra Claro. esse drink, mas eu vou fazer uma foto dele. Sim. E aí você faz a foto e nem degusta o drink, né? Nossa, minha colega, a Maria, que morava comigo, falava disso o tempo inteiro. Falava, muita gente vem ao bar pra tirar foto e depois não Exato. bebe. E a mesma coisa na cama, Exato. né? Ah, eu exato. quero performar. Não, aí você ou- nem sabe o que Ou que você quer falar que você transou. É perfeito. Às vezes você quer chegar no dia seguinte e falar para suas amigas, pros seus amigos, ai, porque eu transei ontem com aquele cara.
Tá, gata, foi gostoso. Que bom que você transou com o cara que Aí você eu queria. pergunto Mas, e a assim, fulana me responde, foi nota 6. Eu falo, amor, então exato. transou errado. Nem conta. Exato, exato, exato. E às vezes é isso, você gostou do sexo porque você fez exatamente a performance que era esperada de você, e não porque você sentiu E prazer. não porque você sentiu prazer, exatamente. Se sentiu, às vezes nem sabe. Nem se ligou. Exato. Aí o beijo foi. Aí precisa ficar lembrando, gente. Super. Eu tô aqui mandando podcast pros meus amigos, contando detalhes sórdidos, entendeu? Dos De tanto que eu tô dates. prestando atenção. Que maravilha. E aí, pegando também esse gancho dos drinks e do sexo, um exemplo que eu dou muito no meu trabalho, quando as pessoas têm dificuldade de saber o que elas gostam na cama, eu falo o seguinte, eu falo, gente, vamos imaginar que você tá num bar que você nunca foi. O que que eu geralmente faço, e acho que todo mundo, Uhum. a gente não vai pelo que a gente quer, porque às vezes tem muita coisa que a gente quer, a gente vai por eliminação. Então a gente chega no bar e fala, putz, eu não sou muito... Eu, por exemplo, eu não bebo vodka, Tá. ou aí você olha e fala, tá, o uísque eu gosto, já sei, então tem um aqui, mas eu vou eliminar todos de vodka. Eu vou eliminar todos os mais doces e os amargos. Perfeito. Tudo que tem Campari eu não bebo, sabe? Então, no sexo eu trago muito isso. Você não sabe o que você gosta? Me fala primeiro o que você não gosta. Ah, Mari, eu não gosto de muito forte. Tá, então Uhum. você gosta de fraco, suave? Ai, às vezes sim, mas hoje, na verdade, eu toparia algo mais intenso. Perfeito. Então, eu Amei faço... essa comparação. Ela é perfeita, né? Porque eu acho que ela é muito didática, porque a gente faz isso com comida. Às vezes eu dou exemplo de restaurante também. Você chega no restaurante, Total. você sabe que você não quer comer carne porque tá tarde, mas salada é muito leve. Sexo é a mesma coisa, gente. Às vezes você não vai querer comer carne porque tá muito tarde e salada é muito leve, Eu amei. né? Eu amei. E aí, entrando nessa brincadeira, tem alguns ingredientes de drink que a gente poderia brincar com sinônimos sexuais? Tipo, qual que você acha que é o ingrediente mais papai e mamãe da coquetelaria? Tipo, mais coringão, assim. Quase todo mundo faz. Cara, ou ingrediente por si só. Ou o drink. Eu ia falar assim, pra mim o papai e mamãe é o gin tônica, né? É o acho que é o gin Fitzgerald. tônica. Meu Deus do céu, eu não aguento mais. As pessoas só pedirem Fitzgerald. Vamos resolver isso. Eu acho que é muito papai e mamãe. É tipo assim, o eu Fitzgerald gosto é o desse papai e drink, mamãe. não é? Eu gosto desse drink, eu vou beber só esse. Aí a pessoa, você sai com a pessoa, você já pede por ela. Porque só bebe isso. Se precisar beber 10 drinks a noite inteira, ela vai beber só o Fitzgerald. Jesus. Eu acho não. que é o mamãe e papai. E qual que seria, tipo... Ai, um drink meio posição ousada, mas que vale a pena testar? Tipo, de um drink ousado, que você fala, putz, não agrada a todos, mas vale a pena provar uma vez na vida. E aí você pensa, o que seria isso na cama pra você? Eu acho que um Blood Mary é um BDSM. Gosto. Eu Por acho que faz quê? sentido, porque não é todo mundo que gosta, quem gosta ama. Tem gente que prova e odeia na primeira, tem gente que prova uma segunda vez. O Blood Mary é o BDSM. Entendeu? Tem uma picância, tem o salgado ali que é difícil. Eu que você gostei, acha? eu vou com você. O Blood Mary é BDSM. Minhas amigas vão amar essa comparação. Elas Gente, amam o Blood Mary. Sério, eu acho que pode ser o quê? Um whisky cowboy O que é whisky cowboy? puro, Ah, whisky puro. sem gelo. Eu acho que ele ali também, ele entrega um poder. Ele é dominação, entendeu? Sim. Eu acho que assim, quem bebe isso, amor, Cuidado. se transar mamãe e papai, vai ter que mudar uma das coisas. Ou muda o mamãe e papai ou muda o uísque. Aproveita aí você que tá ouvindo e já solta aqui nos comentários qual que é a tua comparação de práticas na cama com drinks. A gente vai amar ouvir, Não. né? Eu vou ler e vou responder, hein? E pra gente começar a fechar essa primeira parte desse papo delicioso, Sim. porque você vai voltar, você é a Yes. primeira convidada que já tá confirmada em 2 episódios. Gente, VIP, tá? VIP, a Viduca vai voltar pra gente falar sobre paquera no bar e sobre amizades no rolê, amizades que sinto a gente faz pronta. no rolê. Eu vou dar bronca, tá? Vocês que não paqueram. Exatamente, vai rolar bronca. Aqui no Clubinho da Libido, a bronca da paquera, ela é recorrente. Perfeito. Então tá todo mundo já meio treinado. Aí, entrando numas 2 perguntas finais mais poéticas, assim, pra amarrar esse episódio que já foi tão cinematográfico. O que a noite te ensinou sobre liberdade? Cara, um pouco do que eu não falei, um pouco do que talvez eu já tenha falado, mas eu acho que é você entender e reivindicar o seu direito de ir e vir, é você não depender do outro pra isso, né? E quando você conhece a noite e as possibilidades da noite e se permite realmente viver isso e viver essas experiências na sua própria companhia, o que é muito importante, isso te dá um filtro, amor,
que além de você Super. se conhecer e entender sobre você, que é o que a gente veio falando, né, nesse tempo, você valoriza tão mais a companhia de boas pessoas e você tem um filtro tão maior pra quando você tá numa companhia não tão agradável, você levantar e ir embora, Super. sabe? Eu acho que a noite ensina muito isso e essa liberdade é você entender os mecanismos pra se sentir mais segura, pra realmente estar mais segura, né? Então a gente nem Sim. falou sobre isso, mas gente, o básico, sabe? Manda sua localização pra alguém, avisa onde você tá, não posta onde você tá até você sair daquele lugar. São pequenas precauções assim pra se sentir segura, mas depois que você entende que a sua liberdade é muito maior, é realmente você reivindicar esse seu direito de ir e vir sem depender de ninguém. Super. A vida fica muito maior, assim, Que sabe? lindo. E acho que a liberdade também de, cara, vai embora a hora que você quiser, amor. Sabe? Você não Chegou no depende bar. de ninguém Não, pra ir, nem pra voltar. E também, chegou no bar. Tô tentando fazer minha experiência de viver a noite sozinha com liberdade. Cheguei, tomei um drink, olhei e falei, putz, não Não gostei. deu certo. Vai embora, sabe? Eu acho que a liberdade também tá no Sim. ir embora. 100%. E você fazendo isso sozinha, você aprende a fazer isso quando tem outras pessoas. Super. Sabe? Eu acho que quando você tá sozinha num bar e aí você começa a se perceber naquele ambiente, é mais fácil quando você tá com alguém de você realmente perceber, pô, fiquei ansiosa. Qual foi o meu gatilho? Quais são os meus gatilhos nesse espaço? Vai embora. Se esse Exato. espaço não é pra você, eu acho que é importante a gente fechar com isso, né? Aham. O lugar não é pra você, vai embora. A Sim, companhia não é pra você, vai embora. Exato. O importante é você tentar e você explorar. Você vai achar um lugar que é pra você. E pode demorar, você pode ir pra vários bares que você vai odiar, mas vai ter o que você vai gostar. Sim. Vai embora, tá tudo Ai, bem, você vai super. encontrar o ideal, sabe? E se Super. você só tá confortável de ficar no mesmo bar sozinha, fique nele até você se sentir confortável de experimentar um outro que seja, sabe? E pra gente fechar com chave de ouro, qual que seria um movimento pra mulheres que querem ocupar a cidade? Gente, a cidade é nossa também. Não é só dos homens. A Sim. gente precisa entender que ser mulher é sobreviver e resistir. É um ato político. A gente faz por nós e pelas próximas. A gente faz pra mudar esse cenário, pra mudar a sociedade que a gente vive, pra quebrar paradigmas. A gente precisa mostrar que a gente tem tomada de decisão, né? A gente tá aqui pra fazer as nossas próprias escolhas e viver a nossa vida, não a vida do outro, né? Então, eu acho que ocupar a cidade é você entender que a vida não é só trabalhar, Sim. né? A vida não é só performar. E a gente precisa sentir prazer, gente. Dos homens, só os homens sentirem prazer, pelo amor de Deus. Achem o prazer de vocês. A cidade tem tanta coisa boa pra oferecer, sabe? A gente precisa ter esse repertório de vida, essa bagagem de vida que leva a gente muito mais longe nas amizades, nos relacionamentos, nos trabalhos, nos dates. Ocupar a cidade é viver a vida, é a vida macro que eu tava falando, sabe? Sim. Sim. Viver com olhos abertos, poros acesos, né? É E isso, sensibilidade gente. aguçada. Os olhos são órgãos que também precisam se alimentar. Vai ver a cidade, sabe? Que lindo. Obrigada, Ai, amiga. amiga, eu amei, eu que agradeço. Foi um prazer ter você aqui. Eu tô Muito feliz. inspiradíssima com Ai, essa que bom. conversa. Espero que vocês que estão ouvindo estejam também. Conta como que as meninas podem te encontrar. Gente, eu Viduca no Instagram, no YouTube, tô chegando agora, no TikTok, eu fui banida, estou de conta Ui. nova. Então é eu.viduca. E o bar É isso. aqui. E Aqui, aqui esse lindo estamos no espaço. Cetim maravilhoso, em Pinheiros, @bar.cetim. Venham conhecer, porque o pessoal também vai te recepcionar muito bem. É um ótimo lugar pra vocês virem sozinhas. E pra date também. Eu Também. tava falando pra Viduca quando eu cheguei. Falei, nossa, muito bom pra date, muito bem pensado. É. E pra vir sozinha também. Eu É com certeza maravilhoso. virei sozinha, Sim, porque vale a fiquei pena. muito inspirada por esse Venham, ambiente. que vocês vão amar. Exato. Gente, muito obrigada por ouvirem a gente em mais um episódio do Clubinho da Libido. Eu sou a Mari Williams, @MariWilliams no Instagram. E vocês ficam por aqui com a gente no Spotify, no YouTube. Toda quarta-feira tem episódio novo. E é um prazer estar com vocês. Vivam com Meu muito amor. prazer, livres, lindas e loucas. Um beijo. Beijo! Eu amei! Meu Deus, eu quero fazer isso todo dia da minha vida.